Olá, tudo bem? Nesse vídeo, nós vamos analisar a música Fuego. Então, esse vídeo é uma amostra grátis do que vai ter no curso Ensinando Espanhol através do RBD. Para aqueles fãs do RBD que sabem as músicas e que querem aprender espanhol. Então, essa é uma ótima oportunidade, porque nós vamos ensinar espanhol de uma forma dinâmica e fácil através de letras de músicas do RBD, analisando as letras, para que você aprenda de forma natural com as músicas que aposto que você já conhece, já sabe, já cantou durante muito tempo. Então, assista o vídeo e veja como vai ser o nosso curso. Começando com o título, tá? Que é Fuego, não é Fuego, né? Fuego, é Fuego. As letras, as vogais espanhóis, elas sempre têm o som delas mesmas. Por exemplo, a letra E sempre é fechada no espanhol. Por muito que você veja o E aberto, ou seja, o E aberto, desculpa, por muito que você veja o E com acento, não quer dizer que ele seja aberto, ele é fechado. É só para te indicar que aquela lá é a sílaba tônica da palavra. Da mesma forma que o O, vocês vão ver palavras que tem acento agudo no O, mas não é O, porque não existe, é sempre E-O. São duas letras fechadas. Não existe ela aberta no espanhol. A única letra aberta das vogais é o A, que é sempre A. Não vai ser é sempre A. Mañana, extraño, é sempre aberto, ok? Então vamos lá, ó. El calor de mi cuerpo que se eleva casi sin control. Con solo verte. Aqui, claro que na música ela canta el calor, né? Pela ênfase da música, mas a palavra é calor, tá bom? Então tá, vamos começar por partes. El é o artigo masculino o, equivalente ao português, né? O do português é el, não é lo, tá bom? Existe a palavra lo, né? Lo. Só que lo é objeto direto. Lo não é o artigo o. É muito comum você ouvir brasileiros falando lo coche, lo lápiz. Não, é el coche, el lápiz, el. El é o, ok? Lo é outra coisa. Eu vou deixar um vídeo aqui abaixo onde nós explicamos a diferença entre el e lo, tá bom? El é o artigo masculino, então el calor. Aí o R tem esse sonzinho de gaúcho mesmo, sabe? Gaúcho de Porto Alegre, que fala assim, calor, calor. Não é calor e não é calor. Calor. El calor de, né? As letras são pronunciadas, então se termina em E, é E mesmo, é de. Mi cuerpo, aqui o po, termina em O, é O. Que, termina em E, é E. Se, termina em E, é E. Eleva, casi. O S, não existe o som do Z no espanhol, não existe esse som. Tanto é que muitos, quando falam outro idioma que tem Z, têm dificuldade em fazer o som de Z, porque não existe. Então é casi. Sin. Muitas palavras em espanhol terminam com N e não com M. Por quê? A letra M para eles eles fecham a boca depois de falar. Então, por exemplo, tem pouquíssimas palavras no espanhol, uma delas é currículo. Currículo em espanhol é com M, o M no final, e eles falam curriculum. Eles fecham a boca, então eles falam curriculum. O N não fecha a boca é, por exemplo, sin, fica aberta, só que a língua não fica reta igual no português. Fala sim, fala alguma palavra que termina em N. Sei lá, nós falaríamos sim, né, com M. Mas a nossa língua fica reta. Com N, você faz uma curvinha. Cadê? Você faz uma curvinha assim. E a ponta da língua, ela meio que rela no céu da boca. Então, sin, tá? Sin, control. Todas as letras Os são fechadas, são os. Então, control, não se abre nenhuma delas, tudo fechado. E esse L também. Esse L é a língua atrás dos dentes da frente, control. E tua língua faz uma curvaça, assim, ela faz assim, control, tá? Con, de novo, solo, fechado, verte. A letra V gera muita dúvida para nós brasileiros. Como que é? V é B? Como que pronuncia? Tem as duas pronúncias. O nome da letra é UV ou UB, dependendo de onde você seja, de onde a pessoa é. Um espanhol ele tende a falar mais com som de B, então para o espanhol seria verte. Na América Latina eles tendem a falar mais o som de V mesmo, então verte, ok? E T mesmo, não ti. O som do ti não existe para a letra T no espanhol. Proibidaço, nunca fala em ti. Verte, T, tá? Então tá, ó. Já fui falando aqui. El calor de mi cuerpo que se eleva casi sin controle con solo verte. O calor do meu corpo que se eleva quase sem controle com somente te ver, tá? Somente te vendo já se eleva quase sem controle. Então, el, artigo o, ok? Mi, adjetivo possessivo, meu.
eleva, verbo elevar no presente, tá? Pronome se, mais eleva, tá? Porque é elevar-se, né? É algo que sobe. Então, o se vai antes. Não é elevar, eleva-se, não, é se eleva, ok? E aqui vai depois. Aqui, como o verbo tá no infinitivo, ver, né? O te vai depois do verbo. Aqui, ó, verte é verbo ver, mais pronome pessoal átono, te, tá bom? Então é isso, tá? Vamos para a segunda. Ó, comienza por mis manos e termina en mi corazón. Comienza, tem esse zinho aí, tá? Comienza. E o Z? Eu falei, né, agora há pouco, que não existe o som do Z. Então, o Z não é Z, é seta. E o som é S na América Latina. Na Espanha é outro som, mas na América Latina é seta. Então, comienza por, o R de novo, mis manos, o A aberto, manos. E termina, aqui o termina en mi corazón. Esse N, façam assim com a língua que vocês já vão notar um pouquinho de diferença na pronúncia. Con, coração, tá? Se você dobrar um pouquinho ela. Comienza é do verbo começar no presente, que significa começar. Então, começa pelas minhas mãos e termina no meu coração. Ok? Aqui, ó, vamos conjugar o verbo começar. Eu comienzo, tu comienzas, tu com acento. Usted comienza, él, ella ou él, ella. Comienza, porque no México eles tendem a falar mais ella, né? Ella comienza, nosotros, não nos outros, nosotros comenzamos. Vosotros, eu pulei porque não se usa muito na América Latina, se usa mais na Espanha, mas se fosse vosotros, falaria vosotros comenzais, ustedes comienzan, ellas comienzan, ok? Isso significa começar. É muito comum nós esquecermos o N, né? Falar começa. Não, mas tem um Nzinho ali, comienza. Mis, né? Adjetivo possessivo, no plural, meus, minhas. Mis manos, minhas mãos. E termina o verbo terminar no presente, termina, tá? Vamos lá. Quando te extraño. Aqui aberto o A, quando te extraño, também abre. Extraño é do verbo extrañar, que não é estranho, tá? Por muito que algumas vezes algumas pessoas digam o verbo que estranho, não sei o quê, se usa o verbo estranhar em espanhol significa sentir saudade, sentir falta. Então, verbo estranhar no presente, né? Quando te extraño, quando eu sinto sua falta, ok? Yo extraño, tú extrañas, usted extraña, él, ella extraña, nosotros extrañamos, vosotros extrañáis, ustedes extrañan, ellas extrañan, ok? Bem aberto mesmo o A. E é isso, o te, tá? Quando te extraño. Não é quando extraño te, não, vai antes. Quando te extraño, porque eu tô narrando, tô contando algo, então o te vai antes, ok? Eu não tô mandando, não tô fazendo nada. No imperativo você vai ver que o pronome reflexivo vai antes ou depois, dependendo do que você tá usando no imperativo, tá? Mas aqui tô narrando, tô contando uma coisa, então o te vai antes, quando te extraño, ok? Partículas de amor que nadam en mi interior. Partículas, nenhuma particularidade nessa palavra, só o ti, parti, tá? Porque é tate, ti. Partículas de, o E é sempre amor, também, esse R assim gaúcho, que nadam, né? Faz essa curvinha no N, você já vai notar que vai mudar muito. É diferente, ó, repara, vê se você consegue afinar seu ouvido. Nadam, nadam e nadan. Notou? Nadan, nadam. Talvez eu fale a mesma coisa, mas tem, tá bem sutil, mas tem. En mi interior. Nadam é do verbo nadar no presente, então partículas de amor que nadam no meu interior. Em mi, no meu, tá? O verbo nadar seria yo nado, tu nadas, usted nada, él, ella nada, nosotros nadamos, vosotros nadáis, ustedes nadam, ellas nadam. Mi, adjetivo possessivo no singular, meu, minha, ok? Pretendem incendiar el hielo de tu corazón. Pretendem incendiar el hielo de tu corazón. Aqui você vai notar que muitas vezes você vai ouvir gelo e não hielo. Se escreve com H, tem gente que fala yellow, a maioria das pessoas falam gelo, como se tivesse escrito com Y. Tanto é que muita gente escreve errado, muitos nativos pensam que é com Y, escrevem, eu já vi muita gente escrever gelo com Y. Mas a pronúncia pode ser, tá? Então pode ser normal você ouvir alguém falando gelo.
Pretendem, com N, pretendem é do verbo pretender no presente. Então, pretendem, né, incendiar o gelo do meu coração. Pretendem incendiar, tá? Aqui o R. El, que é o. Hielo ou gelo, gelo. De, tu possessivo, por isso que não tem acento. Essa é a diferença do tu com acento e tu sem acento. Aqui, ó, tu possessivo, teu. Aqui, tu de você. Aí tem acento, ok? Coração, já falamos. Coração, sílaba tônica no O. Por isso que tem acento, não é que seja coração. Não, é coração, tá? Yo pretendo, tú pretendes, usted pretende, él, ella, no, él, ella pretende, nosotros pretendemos, ustedes pretendem, ellas pretendem. Por que que o ele tem acento? Para diferenciar do artigo o, que é ele, tá bom? Então, por isso que esse daqui tem acento. Os pronomes têm acento. As outras versões idênticas sem acento são outras coisas. Aqui é o, gelo e aqui é teu, tá? Por isso que é tu sem acento, ok? Incendiar é o verbo no infinitivo sem conjugar. Incendiar mesmo, tá? Mas aí o di, incendiar, di. Tu, pronome teu, tua, tá? Sem acento, não confundir com o pronome pessoal tu, ok? Então, pretendem incendiar o gelo do teu coração. Aí agora, e tengo miedo de perder el controle. E é o E deles, tá? É Y. E tengo é o verbo ter, o verbo tener, tá? É do presente no indicativo, eu tengo. Medo, tem um izinho aqui, tá? Medo com o, de, perder, o R gaúcho, el, controle, tá? O L ali, dobrando a língua mesmo. Então tá, vamos conjugar o verbo tener. No presente é um verbo irregular. Eu tengo, tu tienes, usted tiene, él, ella tiene, tá? Não tiene. Nosotros tenemos, ustedes tienen, ellos, ellas tienen, ok? Vosotros tenéis, tá? Eu não escrevi porque realmente eles não usam, tá? Eu nunca ouvi um latino com o qual uma pessoa da América Latina falava os outros. Eles sempre falam ustedes. Não é que não exista, mas eles não usam muito, tá? Seria igual nós não usamos o vós. Os portugueses sim, mas nós só conjugamos o vós, mas ninguém usa aqui no Brasil. Para eles é um pouco igual. Vosotros eles não usam muito, ok? Ellos, ellas tienen, tá? Aqui, ó. Ti, tá? No espanhol tem ti e di. Tenho medo de perder o controle. E tenho medo de perder o controle. E não espero por volver a ti. E não espero por volver a ti. E, de novo, não, espero, de esperar, do verbo esperar no presente, espero, tá? Por. Aqui, essa palavra, muita gente tem dificuldade, porque muita gente fala, acaba saindo uma espécie de volver, sabe? Uma coisa assim, volver, mas não. O que eu recomendo? Para muitas pessoas, passar do V para o L, volver, custa, então, aí é onde é mais fácil se você fala a pronúncia do B. Volver, talvez você erre menos falando volver do que volver. Porque se você falar com V, talvez você fala vor, saia um R aqui, ó, no L, que é muito natural. Vor, tá? Em vez de falar volver, vor, por causa do V. Então, se acontecer isso com você, você pode colocar um B aqui. É por volver. Volver a ti, tá? A ti. Então, é esse ti. Ok, eu espero, tu esperas, você espera. Uma coisa que eu quero comentar, que eu não falei até agora. O tu sempre tem S. No português também. O que acontece é que os gaúchos, não me odeiem gaúchos, mas os gaúchos nunca falam S no final do tu. Eles conjugam tu como você. Mas o correto do português é S no tu, tá? Então, no espanhol tem. É um erro muito comum. Tem sotaques, dependendo da região, que a pessoa come os S finais, como no Chile, por exemplo, mas aí é uma questão de sotaque chileno. Mas o mexicano fala, tá? Então, se o mexicano fala tu, porque muitos falam usted, mas o mexicano que fala tu, ele vai falar tu esperas. Por exemplo, tem S, não esqueçam do S do tu. Ele, ella espera, nosotros esperamos, ustedes esperan, ellos, ellas esperan. Ok? Volver, o verbo no infinitivo. Ti, pronome pessoal tônico. Ti, você, né? E não espero por voltar para você, por volver a ti, tá? Por voltar para você, ok? E não espero por volver a ti, ok? Então, eu entendo que aqui seja difícil, principalmente falar rápido, por volver. Então, se você colocar um B, fica mais fácil, por volver. Talvez fique mais fácil a pronúncia. Ok. Cada vez que te encuentre, volverás a ser. Cada vez que eu te encontre,
Você voltará a ser. É muito comum eles não usarem o sujeito, não usarem o pronome, porque com volverás eu já sei que pessoa é. Que pessoa termina em S? Tu. Então eu sei que é tu, tá? Cada vez que te encuentre, volverás a ser. Cada vez que eu te encontre, voltarás ou você voltará a ser. Te, pronome pessoal, átono. Te encontre, a você. Encuentra é o verbo encontrar no presente do subjuntivo. Volverás é o verbo volver no futuro, do indicativo. E ser é o verbo no infinitivo, tá? Cada vez que eu te encontre, voltarás a ser. Como el deseo que arde dentro con mi fuego. Como el, artigo, o, deseo, tá? Não esqueçam que não é Z. Deseo que arde. Arde dentro, o, con, dobrando a língua, mi fuego, fuego, tá? Com o desejo que arde dentro com meu fogo. Arde é o verbo no presente indicativo, arder, tá bom? Mi pulso se acelera com tu forma de fijarte em mim e com el tempo. Ok, mi pulso, meu pulso, se acelera com tua forma de prestar atenção em mim e com o tempo. Fijarte, aqui o J, não esqueçam dessa pronúncia, fijarte. Na América Latina eles falam mais suave o J, tá? Então, fijarte, não fijarte é mais na Espanha. Fijarte é você prestar atenção. Fíjate, presta atenção, tá? E aí o T é você, né? Porque de fijarte, eu tô falando depois do D, geralmente, se você vai usar um verbo no reflexivo, o verbo fica no infinitivo e a partícula do reflexivo se junta à palavra. Não existe hífen, então não vai estar separadinho, ok? And, dobra a língua, me. Em me, com acento, porque não é possessivo, não é meu. É em mim, na minha pessoa, então por isso que tem o acento, ok? Então, olha lá, ó. Se, pronome pessoal átono, tá? Aqui, ó, se. Acelera, do verbo acelerar, no presente, do indicativo. Fijarte, verbo fijar, mas pronome pessoal átomo, ti, olhar, reparar, tá? Prestar atenção. Me, pronome pessoal, mim, com acento, por isso tem acento, para diferenciar do mi sem acento, que é meu, ok? Meu pulso se acelera com tua forma de prestar atenção, reparar em mim. E com el tempo, e com o tempo, tá? We, com, faz a curvinha, el, língua, tempo, ti, não tiempo, tempo. Essas questões de verbo, como conjugá-los, aqui no nosso canal nós temos vídeo, ok? Então, eu vou deixar o vídeo para vocês do presente, tá bom? Que nós já comentamos como é um verbo regular, então você tira a partícula e vai conjugando, é mais fácil, tá? Aqui, ó, no sé si estoy cansada de quererte solo para mí. No sé si estoy cansada de quererte solo para mí. Não sei se estou cansada de querer você só para mim. Se é o verbo sei, tá? É o verbo ser, ou seja, saber, desculpa. É sei, tá? Sei, ser. Por isso tem acento, para diferenciar do se da anterior, que é se busca, se que é o reflexivo. Por isso que esse daí do verbo sei tem acento. Não sei. No se, com acento. Mas não é não se, é não se. Né? No se. Fechado e. Se, né? O nosso se de se eu fosse para casa, se. Estou é o verbo estar, no presente. Cansada, que eu abro, ó, cansada de querer-te, porque depois do de, o verbo, se é no reflexivo, vai no infinitivo com a partícula referente à pessoa. Solo, só, para mim, mim. Tá? Então, ó, yo sé, tú sabes, usted sabe, él, ella sabe, nosotros sabemos, vosotros sabéis, ustedes saben, ellos, ellas sabem. Querer-te, né? Verbo querer, mais pronome pessoal átono, te querer. Tá no espanhol, ó, repara, no português é a gente te querer, te fazer, não sei o que, os que falam assim, tá? No espanhol sempre vai depois, tá? Neste caso aqui. Então, estou cansada de querer-te. Estou cansada de querer-te. Tá? No português a gente fala, estou cansada de te querer. Em espanhol, estou cansada de querer-te, tá? De querer-te, ok? Se estás tan cerca, se estás tan aberto, cerca. Estás é o verbo, no presente, o verbo estar, né? Aqui, ó, eu estou, tu estás, você está, ele, ella está, nosotros estamos, vosotros estáis, ustedes están, ellos, ellas están. Se
Estás, se tu, né? Se você está tão perto. Cerca é perto, ok? Estás tan cerca. Tão perto. Tan é tão. Se estás tan cerca, tão perto. Siento fuego en mi interior. Siento é o verbo no presente indicativo. Sinto. Fuego, fogo. En, no, né? Meu interior. Mi interior. Aqui o R é puxado e ó. Sentir. Yo siento, tú sientes, usted siente, él, ella. Não, él, ella. Siente, nosotros sentimos, vosotros sentís, ustedes sienten, ellos, ellas sienten. Fuego que viene de ti. Fogo que vem de você. Que vem de ti, né? Que viene de ti. Tá? Aqui o V vocês podem falar como B ou como V também, como eu já falei. De ti, tá? Viene é do verbo venir, no presente. Eu vengo, tu vienes, usted viene. Él, ella viene, nosotros venimos, vosotros venís. Ustedes vienen, ellos, ellas vienen, ok? Fogo que vem de você, tá? E é mais de lo que pedi. E é mais do que eu pedi. Aqui, o lo apareceu. Então, vocês estão vendo? Do que eu pedi. No português, tá? Isso que gera confusão. Por quê? Aqui é lo. Eu vou deixar o vídeo, tá? Mas assim, falando brevemente. Mas de lo que pedi. Aqui eu tô mencionando o que eu pedi? Não. Nessa frase, se alguém pega só ela. E es más de lo que pedi. A pessoa fala, é mais do que eu pedi. O que você pediu? Eu estou ocultando alguma coisa. Então, por isso que aqui eu uso lo. O lo eu uso porque é um objeto, tá? Ele funciona como objeto. O que é um objeto? Da gramática do português. O odiado objeto, direto ou indireto, é quando algo não é mencionado, e você substitui ele, né? Nesse caso aqui, né? Com o lo. Então, por isso que eu estou usando lo e não ele, tá? E essa é a diferença entre lo e ele. É complexo, tá? Eu entendo. Vai levar um tempinho para assimilar, tá? Então, aqui, ó. Es é o verbo ser, né? No presente, é o nosso é. E é mais, mas é mais, ok? Mas, com acento, é mais de quantidade no espanhol. De, do, né? Que pedi, né? Que pedi no português. Que pedi no espanhol, ok? Então, ó, o verbo ser, eu sou, tu eres, e ustedes, ele, ella, es também. Nosotros somos, vosotros sois, ustedes son, ellos, ellas son. E pedir, verbo no pretérito simples, tá? Perfeito simples, que é passado. Verbo no passado, pedir, tá? Um dos passados. Pedir, ok? No português. E é mais do que eu pedi, tá? Então, ó, isso foi uma análise breve da música Fuego para vocês, em termos de gramática. Qualquer dúvida, podem entrar em contato. E é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau! E aí, gostou? Então, essa foi uma pequena amostra para vocês, para ver como vai ser o curso. No curso vão ter muitas mais músicas da RBD, mais conteúdo, o alfabeto explicado de uma forma bem bacana. Então, se você tem interesse em saber como vai ser o nosso curso, clica no link abaixo aqui, que vai te levar para a página onde explica detalhadamente tudo que contém no curso, ok? E o preço também. E em quantas vezes você pode pagar e tudo isso. Então tá, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!